Alô pessoal, tudo beleza? Estamos com o nosso BR Office. Vamos fazer uns limites aqui utilizando a regra do hospital. Inserir objeto fórmula. Abre essa janela para você digitar os comandos que aparece aqui. Vamos o tamanho da fonte deixar maior aqui para você poder enxergar melhor. 16, beleza, ok. Na página 227 nós temos os limites aí. Página 227. Vamos fazer ali a letra E. Letra E da página 227. Então você vai olhando os comandos aí. Para você que estuda a distância, é muito importante saber digitar os comandos das fórmulas e equações matemáticas. Newline é comando de nova linha. Vou dar 2 newline para dar um espaço maior. Vamos fazer então a letra E da página 227, que diz o seguinte: o limite quando x. O limite quando x tende a zero. O limite quando o x tende a zero. Deixa eu ver se o alinhamento aqui. Beleza, ok. O limite quando o x tende a zero da função tangente de x dividido por x vou fechar aqui o parênteses grande. Então você veja, se eu aplicar diretamente aqui o limite, a tangente, se eu colocar o zero aqui no lugar do x, vai ficar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Nesses casos, nós podemos aplicar a regra do hospital. O que diz a regra do hospital? Eu derivo o numerador e o denominador. Derivo e depois aplico o limite. Então aqui, aplicando a regra do hospital, esse RL quer dizer regra do hospital, beleza? Então, aplicando a regra do hospital, isto implica que se eu derivar aqui, o que é derivar da tangente x? Eu olho na tabela e eu vejo lá, né? Vou de novo aqui por limite. Quando o x tende a zero. Ok? A derivada da tangente x é secante ao quadrado de x. E a derivada de x em relação a x é 1, né? Agora já podemos aplicar o limite, porque se eu colocar 0 no lugar do x, o que é secante? Secante é o inverso do cosseno. O cosseno de 0 é 1. O cosseno ao quadrado de 0 também é 1, porque, né? Então, o inverso do cosseno é secante, o inverso de 1 é 1 mesmo. Então, aplicando o limite aqui, isto aqui vai ser igual a secante ao quadrado de x. De 0, né? Vou colocar o 0 no lugar do x, né? Lógico. A secante ao quadrado de 0 é igual a 1. Então, o limite da tangente de x dividido por x quando o x tende a 0 é 1. Então foi aplicado a regra do hospital aqui. Beleza?
Vou abrir uma outra aqui para fazer o segundo. Inserir. Objeto fórmula. Vou formatar tamanho da fonte para 16. Ok? Vamos lá então. Fazer a letra A da página 227, letra F. A letra F da página 227. New line é comando nova linha. 2 new line para dar um espaço maior. Ele diz o seguinte: o limite quando o x tende quando o x tende a zero da função raiz de x menos raiz de a, raiz quadrada de x menos raiz quadrada de a, dividido por x menos a. Só que tem que deixar um espaço aqui, né? Então, raiz de x menos a raiz de a, dividido por x menos a. Se eu colocar aqui, ó, aqui não é tende a zero, tende a a. Quando o x tende a a. Veja uma coisa, se eu colocar aqui o a no lugar do x, fica raiz de a menos raiz de a dá zero. A menos a dá zero. Zero por zero dá uma indeterminação. Então vamos aplicar aqui a regra de L'Hospital. Aplicando a regra de L'Hospital. Então, regra de L'Hospital é CRL, quer dizer regra de L'Hospital. Beleza? O que diz a regra do L'Hospital? Derivo em cima, derivo embaixo. Vou repetir o limite quando o x tende a A. Bom, se eu aplicar aqui a regra, vou derivar aqui em cima. Aqui. A derivada de raiz de x é 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio, certo? Então, já vou fazer aqui a derivada do numerador em relação a x. Fica 1 meio que multiplica x elevado a menos 1 sobre 2. Tá certo isso aqui? Beleza. Dividido por a derivada de x menos a. Bom, menos a raiz de a. Vou pôr aqui. O que é a derivada de uma constante? Vou pôr aqui menos zero. Beleza? Embaixo vou colocar 1 menos zero. A derivada de uma constante é zero. E a derivada de x em relação a x é 1. Fechar aqui o parênteses. São os comandos da matemática na linguagem text no BR Office, o OpenOffice, o LibreOffice, tanto faz. Bom, vamos ajeitar isso aqui. Nós podemos fazer o seguinte. Isto implica que o limite quando o x tende a A, quando o x tende a A, vou ajeitar isso aqui, ficar 1 meio
raiz de x, né? 1 meios, 1 sobre 2 raiz de x. Então fica 1 O que eu estou fazendo aqui? X tende a A. Não podia digitar aqui, né? Ficando, eu vou pôr aqui esse A aqui. Vou fechar isso aqui. O limite quando o x tende a A. De 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Não está ok ainda? Vamos lá acertar isso aqui. Pôr mais um parênteses aqui. E pôr mais um parênteses aqui. Parênteses não. Chave. Chave. Beleza? Bom, colocando o A no lugar do X, eu tenho uma resposta. Então isso aqui é igual a 1 sobre 2 raiz de A. Ok? Então o limite, quando o x tende a A, de raiz de x menos a raiz de A sobre x menos A, é 1 sobre 2 raiz de A. Beleza? Vou fazer mais uma aí. Inserir objeto fórmula. Tamanho da fonte vamos pôr 16. Ok. Vamos fazer mais uma, letra K. A letra K da página deve ser 228, hein? A letra K diz o seguinte: o limite quando o x tende a zero da função elevado a x menos 1 A chave é o segredo aqui do negócio. Dividido por e elevado a 5x. Ok? Você veja, se eu colocar o zero aqui diretamente aqui, vai dar e elevado a zero é 1. Fica 1 menos 1 vai dar 0. Aqui mesma coisa, 1 menos 1 vai dar 0. 0 por 0 dá uma indeterminação. Temos que aplicar aqui a famosa regra de L'Hospital. É o nome da pessoa que descobriu isso aí. Deriva em cima e deriva embaixo. E aplica o limite. Regra de L'Hospital. Este RL significa que eu estou aplicando a regra. Esse aqui é a notação que usamos. Isto implica que, aplicando a regra de L'Hospital aí, vamos derivar já em cima. A derivada de e elevado a x fica 2. Podemos fazer o limite aqui, né? Antes disso aqui, fazer o limite. São os comandos da matemática na linguagem TeX, do BR Office, ou OpenOffice, ou LibreOffice, tudo faz. O limite quando o x tende a zero. Isso aqui é uma linguagem em alemão. É fácil para quem sabe alemão, hein, né? Mas não é difícil, não. O limite quando o x tende a zero
Vamos derivar isso aí já? A derivada de e elevado a x é 2e elevado a x. A derivada de uma constante é zero. Vamos colocar a chave aqui, que a chave aqui é o segredo da coisa. Aqui eu já enxergo aqui se acertou ou não. Que a vantagem que se não tecla no escuro, você enxerga o que está fazendo. Derivando aqui embaixo. K5e elevado a 5x menos zero. Ok? Fechamos aqui. Olha aqui, já podemos aplicar o limite, porque se eu colocar o x no lugar do... O x aqui não, se eu colocar o zero no lugar do x, fica 2e elevado a zero, embaixo fica 5e elevado a zero. E elevado a zero é 1, então podemos aplicar já aqui, né? Vamos lá fazer o limite já aqui. Isto é igual a 2e elevado a zero dividido por 5e elevado a zero. E elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1, né? Todo mundo sabe. Então a resposta aí é 2 quilos. Beleza? Então o limite de e elevado a x menos 1 dividido por e elevado a 5x menos 1, quando o x tende a zero, é 2 quilos. Beleza? Bom, eu posso salvar isso aqui. Vou lá no arquivo, salvar como? Eu posso salvar em qualquer extensão aqui. Vou pôr aqui o nome do arquivo, cálculo de limites utilizando a regra de L'Hospital. Por aqui, Júlio, que eu já tenho outro ali para não me enganar. Beleza? Eu posso salvar em qualquer extensão aqui, ó. Salvar aqui para abrir lá no Word e tal, mas vou salvar aqui no ODT. ODT eu posso mexer no arquivo tranquilamente, beleza? Ok. E vou salvar também na extensão PDF. Já está o nome ali, beleza? Ok. Vou fechar aqui. Vamos lá. Documentos. Vamos ver onde que está isso aqui. Não é. Vamos ver onde que está esse negócio aqui. Limites. Esse aqui é outro. Eu pus Júlio ali, né? Júlio no final. Limites. Cálculo de limites. Tá, é esse aqui, ó. Olha aí, fica um trabalho bonito, né? Pelo menos é a minha opinião. Beleza? Ok, então. Stop.